ratinho, o morango, o maduro, morango, também, o ratinho, o morango grande e maduro. E onde está escrito grande? Aqui? Não, vamos ver o que está escrito aí? Maduro? Não, olha a letra. Você presta mesmo? V. V com a forma. Z? V com E fica como? V. V. Me. Cadê o me? Passa o dedinho onde está o me. Ver. Me. Lho. Lho. Aqui é. Eu começo contando uma historinha pessoal. Eu fiz curso de letras, como foi dito aí, e eu confesso a vocês que eu fiz curso de letras porque eu sempre fui uma leitora voraz. A minha família disse que nunca me viu sem um papel na mão, um livro na mão, nem que fosse uma bula de remédio, porque eu não sei realmente ficar sem a leitura, a literatura. Então, o curso de letras me atraiu pela oportunidade de mergulhar fundo no mundo da literatura. Mas aí o que aconteceu? A gente forma em letras e o que você tem como possibilidade de trabalho, como formação para o trabalho, é ser professora. Então, assim que formada, antes até um ano de formar, eu fui para a Rede Municipal de Educação de Belo Horizonte, para uma escola pública, uma escola pública muito grande, ao pé de uma favela, uma das maiores favelas do Brasil. E eu devo dizer que eu sou, ou era, classe média, né? De modo que a ideia de camadas populares era uma ideia. O nosso prefeito, nós estamos atualmente com um excelente prefeito, o Calil, que me disse uma frase há uns tempos atrás, há pouco tempo, seguida: eu era da elite, agora que eu sou prefeito, eu conheci as classes trabalhadoras. Foi um pouco o que aconteceu comigo. Eu fui para essa escola pública e fui ensinar português naquele curso que formava professores, que era o curso normal, o magistério, em nível de segundo grau, né? Ou de ensino médio. E acompanhava as professoras no estágio na educação infantil e nas séries iniciais daquela mesma escola que mantinha esses graus de ensino. E aí eu tenho que dizer, como nosso prefeito, aí eu descobri as classes populares, as crianças das camadas populares. E foi eu digo que foi na minha vida um rito de passagem. Não deixei a literatura porque não vivo sem ler os meus romances, os meus poemas, mas me disse: a minha vida profissional tem que ser em benefício dessas professoras que tentam alfabetizar
e nem sempre conseguem. Dessas crianças que querem aprender a ler e escrever e têm dificuldade em aprender a ler e escrever. E isso depois, pouco depois, 10 anos depois, eu entrei para a universidade, mas para o curso para dar aulas para a formação de professores. Do curso de letras e, mais particularmente, eu reivindiquei de dar aulas no curso de pedagogia, para formar professores para as classes, as professoras para as classes, as primeiras, a educação infantil e os anos iniciais do ensino fundamental. E aí foi uma vida inteira dedicada à alfabetização, a estudos, a pesquisas, a orientações de tese, orientações de dissertação. E eu sempre dizia aos que me procuravam para orientação, só há uma condição: tem que voltar sua pesquisa para a escola pública, porque é disso que nós estamos precisando neste país, é de compreender a escola pública, as necessidades da escola pública, as carências da escola pública, o que podemos fazer pela escola pública. E, no meu caso, como a minha especialidade era na área de letras, e aí me fixei em alfabetização, leitura e escrita, as pesquisas vinham todas por esse caminho e eu ficava sempre muito, diria mesmo, muito decepcionada, porque tanto as pesquisas que eu fazia, quanto as pesquisas que as minhas orientandas faziam e traziam os resultados, os dados, era só os resultados não só, mas sobretudo de fracasso, de dificuldades. Dificuldades das professoras, porque não se sentiam formadas para alfabetizar, porque o curso de pedagogia não forma as professoras para alfabetizar. Das crianças que não aprendiam a ler e escrever e queriam tanto aprender a ler e escrever, dos pais que ficavam ansiosos porque as crianças não aprendiam a ler e escrever. Né? Então, eu comecei a pensar por que nós não sabemos, neste país, alfabetizar. Por que nós estamos há décadas com fracasso de alfabetização? Qualquer avaliação externa que se faz nesse país, vocês veem o resultado, é sempre assim: as crianças não aprenderam a ler e escrever. Há crianças no 5º ano que não sabem ler e escrever. Os jovens que fazem o Enem não conseguem fazer a redação do Enem. É um fracasso vergonhoso, né? Mais da metade tem 0 em redação. E, no entanto, eles deviam estar aprendendo a produzir textos desde lá, mesmo na educação infantil. Então, alguma coisa tem que explicar isso, tem que explicar isso. Eu, num determinado momento, eu falei, tem de ter um conhecimento construído sobre isso. Porque eu pensava o seguinte, pensem comigo, o professor, quando vocês, professores e professoras, vão ensinar para crianças pequenas matemática, vocês têm um conteúdo, vocês sabem o que tem que ensinar, que tem que ensinar o sistema numérico, que tem que ensinar as operações fundamentais, que tem que dar elementos primeiros de geometria, etc. Há um programa, há um conteúdo. A geografia tem um conteúdo, tanto assim que tem até o livro de geografia, o livro de história, com aquilo que as crianças precisam aprender. Quando você fala em alfabetização, qual é o conteúdo? Qual é o conteúdo? Pensa-se simplesmente assim, a pessoa sabe ler e escrever, ela pode ensinar a ler e escrever. Assim nós temos feito, ao longo das décadas, com
a educação de adultos, por exemplo. Vocês veem que os cursos de EJA, em geral, são ministrados por monitores, alunos da graduação, que recebem uma bolsa para alfabetizar jovens e adultos, e pessoas, às vezes, idosas, ansiosas por aprender a ler e escrever. Como se bastasse aprender, bastasse saber ler e escrever para ensinar o outro a ler e escrever. Porque isso não teria um conteúdo. Isso me levou a fazer uma pesquisa extremamente trabalhosa, que me tomou alguns anos, porque eu resolvi verificar tudo que já se tinha produzido como conhecimento no Brasil e fora do Brasil sobre a aprendizagem da língua escrita pelas crianças. E aí foi uma busca bibliográfica enorme, leitura de dezenas e dezenas de livros e artigos. Eu tenho um cômodo na minha casa que é só de pastas com material sobre a aprendizagem da língua escrita pela criança em vários países do mundo, nos países mais adiantados. O que é que essa gente já falou sobre o que é, já descobriu, já pesquisou sobre o que é alfabetizar uma criança. Há pouco mencionaram aí o livro que ganhou o Jabuti, que foi esse livro aqui. Ó. Esse livro aqui, Alfabetização, a Questão dos Métodos, resultou dessa minha busca do conhecimento produzido sobre a alfabetização no mundo inteiro. Vocês vejam, eu não sei lá como é que mostra o processo, a quantidade de páginas, né? Um livro de mais de 400 páginas, a quantidade de conhecimentos, de facetas da alfabetização, de aspectos do processo de aprendizagem da língua escrita que têm de ser considerados para que a gente trabalhe bem com a criança. Bom, mas eu não me dei satisfeita com isso. Falei, isso é literatura. Nós, na universidade, nós temos eu chamaria de um defeito, mas não quero ofender ninguém. Eu acho que nós temos esse viés de ficar muito lendo e escrevendo e produzindo artigos sem chegar à realidade da qual nós estamos falando. No nosso caso, sem chegar ao chão da escola. Então, quando eu me aposentei com esse projeto. Agora eu vou para o chão da escola. Eu quero ver quais as dificuldades das professoras, das crianças, como é que as coisas acontecem dentro da escola pública. E me ofereci corajosamente como voluntária para trabalhar num município perto de Belo Horizonte, município de Lagoa Santa, em que a secretária era uma amiga quase de infância e estava apavorada com os resultados da alfabetização na rede, muito baixos, muito baixos. Eu combinei com ela de construirmos um projeto de desenvolvimento profissional das alfabetizadoras. Eu chamo atenção para essa expressão, desenvolvimento profissional. Eu não acredito nessa expressão formação continuada. Eu acho que ela é até um pouco ofensiva para as alfabetizadoras, porque se elas estão formando, já se formaram, tem de continuar porque não deram tudo o que precisava. O que precisa depois da formação é ter a experiência da realidade, é ter a experiência da prática, como acontece com os médicos. Eles se formam e não vão imediatamente abrir um consultório e receber clientes. A grande maioria, os sensatos, fazem
a maioria é até obrigada a fazer residência depois do curso, 2 anos da chamada residência, para o contato com a realidade. Nós agora temos a residência pedagógica da pedagogia, né, que deveria ser aproveitada o máximo possível, que é o momento de as pessoas conhecerem o chão da escola. Bom, nesse município eu fiquei 12 anos. Eu estou dizendo eu fiquei, devia dizer eu estou, mas falei eu fiquei porque agora nós estamos à distância, fazendo essa experiência muito difícil de aulas à distância, alfabetização à distância, nada mais difícil do que isso, mas estamos tentando continuar a escolarização das crianças nessas condições extremamente precárias. Mas ali na escola, na sala de aula, eu estive durante os 12 anos anteriores à pandemia, trabalhando junto com as professoras, aprendendo com elas, juntando a teoria com a prática. Isso que está no título da nossa live aqui, razões, como é que é? Razões práticas, né? Bases teóricas da alfabetização. O que nós fazemos lá é as minhas bases teóricas, junto com as práticas construídas pelas alfabetizadoras, criadas pelas alfabetizadoras. Então, nós analisávamos as práticas e as teorias. Muitas vezes, as práticas venciam as teorias. Muitas vezes, as teorias clareavam as práticas. E, com isso, nós fomos construindo, em conjunto, um modo de alfabetizar que levasse todas as crianças a aprender a ler e a escrever. Essa prática no chão da escola foi que resultou neste livro também, que já foi mostrado aí, que foi o Alfaletrar, né? Porque depois de todos esses 12 anos na escola, nós combinamos, eu e as professoras, porque todas as professoras da escola se envolveram. Eu tenho uma enorme satisfação, eu diria que eu tenho orgulho daquela minha rede em que todas as professoras estão comprometidas com a aprendizagem das crianças. E nós construímos juntos esse livro, Alfaletrar. Eu fui coletando material, elas me passando, Magda, isso é interessante, eu tenho um enorme arquivo do que nós fomos construindo lá, e aí achei que era o momento de socializar isso com os outros municípios. Como é possível um município inteiro, todas as escolas, terem um bom resultado em alfabetização? Não essa escola e aquela. O princípio lá que nós adotamos foi o seguinte: quem chegar em Lagoa Santa e perguntar qual é a melhor escola de Lagoa Santa, qual é a resposta? Nenhuma escola é melhor que a outra. Todas são igualmente boas e todas trabalham igualmente com as crianças. Por quê? Porque é uma questão de justiça social. Todas as crianças têm direito de aprender a ler e a escrever. Bom, o que eu vou apresentar para vocês, então, nos slides que nós vamos ver, é uma síntese do que nós construímos e que denominamos alfaletrar, né? Então, vamos analisar aí esse título. Alfaletrar é um nome que nós inventamos lá em Lagoa Santa para dar nome ao nosso projeto, mas que acabou se difundindo muito, e hoje fala-se muito, graças a Deus, em alfaletrar,
que significa o que nós quisemos fazer: juntar, amarrar alfabetização com letramento. Porque uma das coisas que nós percebemos que prejudicava as crianças na dificuldade de aprender a ler e escrever é separar. A separação que sempre se fez entre aprender o sistema alfabético de escrita e o uso que se faz desse sistema alfabético de escrita. O ler as histórias, o ler os livros infantis, o ler os cartazes, etc. Que é alguma coisa sem sentido. Você aprende uma tecnologia e não aprende para que serve essa tecnologia, o que essa tecnologia faz. Daí a importância da articulação de alfabetizar e letrar, com esse nome alfaletrar. Nós chegamos com isso, né, ao que eu considero que é uma nova concepção de ensino e aprendizagem da língua escrita, uma nova concepção de alfabetização atrelada ao letramento. Então, vamos ver que nova concepção é essa. Vamos passar, Circe. Primeiro, vamos refletir sobre isso, que raramente as professoras refletem e raramente os cursos de pedagogia chamam atenção para isso. A diferença entre a aquisição da fala e a aprendizagem da escrita. A criança, desde pequenininha, os nossos filhos, os nossos netos, e agora eu já posso falar os nossos bisnetos, né? E as crianças lá da escola infantil, elas já falam, ninguém precisa ficar ensinando a falar. Elas vão falando à medida que elas interagem com as pessoas e ouvem as pessoas falando com elas, e elas tentam falar, e isso rapidamente a criança se apropria da fala, sem nenhum ensino sistemático. Ninguém fala assim, qual é o método que eu uso para fazer as minhas crianças aprenderem a falar. Não se tem que ensinar a falar. Isso já é do ser humano, é inato, porque nós já nascemos com a capacidade de fala, dependendo apenas de convívio com pessoas que falam e ouvem, né? Não é adquirida naturalmente, por interações sociais. É claro que nós temos uma responsabilidade de enriquecer essa fala da criança, de aumentar o vocabulário da criança, mas é alguma coisa que é inata, né? Adquirida naturalmente. Ninguém conhece uma criança que nasceu sabendo escrever e ler. Por quê? Porque a escrita não é inata, a escrita é uma criação cultural. A escrita foi inventada pelo homem, e muitos milhões de anos depois que os homens apenas se entendiam pela oralidade. Quando foi necessário que se registrasse de alguma forma as combinações comerciais, os contratos, é que surgiu a possibilidade de transformar o som em algum sinal, né? Que começou sendo figuras, né? Tem um capítulo sobre essa construção do sistema alfabético de escrita, e as crianças têm um fascínio muito grande quando a gente conta para elas essa história. Eu cito aqui até um livro, aconselho aqui no Alfaletrar, um livro da Lia Zatz, que fala sobre a invenção da escrita para crianças, é um livro para crianças. Então, é uma criação cultural, como isso que está aqui na minha frente, um computador.
como um micro-ondas, né? Como uma geladeira. Então, é uma tecnologia que é inventada na criação da cultura, quando se estimou necessária para a cultura, e que tem que ser aprendida por ensino. A gente compra o micro-ondas e tem que aprender como usar o micro-ondas. Então, os artefatos culturais têm que ser aprendidos. Daí a diferença grande entre a fala e a escrita, e que muda o nosso modo de lidar com a criança. Tanto temos que ter atividades de desenvolvimento da fala, por ampliação de vocabulários, de estruturas sintáticas, etc., como temos de ensinar essa invenção cultural que foi escrita, foi inventada pelo homem. E vamos ver daqui a pouco que invenção maravilhosa que foi essa. Eu costumo dizer, para mim, talvez a invenção mais incrível da humanidade tenha sido a invenção do sistema alfabético de escrita. Vamos passar a servir. Bom, vamos primeiro, para esclarecer esses termos essenciais, eu coloco ali a aprendizagem da escrita é composta de dois componentes. Tem a alfabetização e o letramento, que pode passar, por favor, Cirlei. Na alfabetização, é o quê? A apropriação do sistema alfabético. A criança apropriar-se das relações entre letras e sons. Porque, essencialmente, o sistema alfabético é uma visualização da oralidade. É transformar o oral em visível, né? E o letramento é o desenvolvimento de habilidades de ler e interpretar textos e de produzir textos, ou seja, de fazer uso desse sistema alfabético. Vocês veem a seta para um lado e para o outro, de cima para baixo, porque tudo se relaciona. A aprendizagem da escrita deve envolver alfabetização e letramento, os dois se relacionando, e, ao mesmo tempo, aprender o sistema alfabético junto com o desenvolvimento de habilidades de ler e interpretar textos. Nós vimos agora mesmo uma criança tentando ler o título de um livro, né? Acho que todo mundo viu, né? Que é a criança que está se apropriando do sistema alfabético e, ao mesmo tempo, está desenvolvendo suas habilidades de ler e interpretar. Antigamente falava-se assim, espera aí, primeiro tem que aprender a ler e escrever, depois você vai ler esses livros lá. Eu, que era uma criança, desde pequena, fascinada pelos livros, né? Isso, quando cheguei na escola, naquele tempo que a criança só podia ser alfabetizada aos 7 anos, e comecei o meu método na época, obviamente, era o Babebi Bobu, né? Babebi Bobu, vai para o quadro, escreve Babebi Bobu, etc. E eu olhando para os livros, fascinada pelos livros. Usava-se muito fazer isso, separar uma coisa de outra. Hoje não, hoje é junto, alfabetização e letramento juntos, né? Bom, vamos em frente. Eu sou muito falante, viu, gente? Vocês têm que ter um pouco de paciência comigo e, de vez em quando, falar. Vai para frente, Magda, porque, às vezes, eu sempre ultrapasso o tempo e, talvez, a paciência das pessoas. Vamos ao seguinte. Ali, esse slide apenas esclarece embaixo que a apropriação do sistema alfabético é o quê? A criança aprendeu o conjunto dos sons mínimos, e nós vamos ver que coisa difícil é isso, a criança perceber os sons mínimos, os fonemas da língua, que são representados por sinais gráficos.
a criança aprende as letras desde cedo. Em geral, ela já chega à escola sabendo letras, porque é interessante como as famílias, mesmo as famílias de pouca escolaridade, das camadas populares, gostam de ensinar as letras para as crianças, a letra do seu nome, olha como é que escreve o seu nome. Né? Eu até começo esse alfaletrar aqui com um texto do Bartolomeu Campos de Queiroz, que é de uma mãe pobre fazendo uma sopa de letras, uma sopinha de letras, que eu nem sei se hoje ainda fazem macarrão de letras, né? Deviam, é tão importante. E ela ia mostrando as letras para a criança e pedindo assim, acha aí, esse aqui é o A, agora procura o E, ela trabalhando com as vogais. Então, a criança já chega, quase toda criança chega à educação infantil já conhecendo as letras. O que ela não conhece é que a letra tem uma relação com o som. O que essa mãe do conto ali que está no livro do Bartolomeu tem a intuição de começar a relacionar as letras com os nós. Bom, vamos à frente. Agora eu quero que vocês pensem um pouco. Vou dar um tempo para vocês pensarem que respostas vocês dão para as perguntas que estão nesse primeiro quadro. Quando o ano começa e a gente se senta com a coordenadora, gestora, quem for, para planejar a fase de alfabetização, as perguntas, sob uma forma ou outra, em geral, são essas. Como que nós vamos ensinar as crianças a ler e a escrever? Uma pergunta que, em geral, toma a forma de que método nós vamos usar? Ou então, que livro nós vamos usar? Antigamente era que cartilha nós vamos usar? Que método nós vamos usar? E quando nós vamos alfabetizar? Vamos começar lá na educação infantil ou vamos começar logo no começo do primeiro ano, no meio do primeiro ano? Né? Quando é que nós vamos considerar que a criança está alfabetizada? Não são dúvidas que a gente enfrenta todo ano para definir a alfabetização das crianças, que revelam uma concepção de alfabetização que é centrada na professora. Por quê? É assim como eu é que sei, eu é que defino como ensinar a escrever, ler e escrever. Eu é que defino o método que eu vou usar. Eu é que defino, ou o governo lá define, que é para alfabetizar antigamente aos 7 anos, depois passou aos 6, agora tem uma disputa grande se é já na educação infantil ou não. Quer dizer, mas não há uma definição com base teórica para responder essas perguntas. Nenhuma dessas 3 perguntas nós respondemos durante décadas, sem ter base teórica para saber como respondeu. A outra proposta, vamos passar, em vez de você perguntar como eu vou ensinar a ler, você pôr o foco na criança. Quem aprende? Quem vai aprender? O que essa criança vai aprender? Olha uma pergunta que nunca se fez. Sempre foi assim, o que ela vai aprender? Vai aprender a ler e escrever. Mas o que é isso? O que é aprender a ler e a escrever? E quando é que ela pode aprender a ler? Né? Hoje se disputa muito, já pode começar na educação infantil? Não, tem gente que fica brava, não pode não. Né? Vocês vão ver que a nossa opção na proposta aqui é já introduzir a criança na alfabetização na educação infantil, que é quando ela já está pronta para isso, já começa a estar pronta. Então, é uma concepção centrada na criança. Daí vocês têm o primeiro princípio de uma base teórica
para a alfabetização é que se coloque os olhos nas crianças e não no que eu vou fazer, no que a criança está aprendendo, nas dificuldades que a criança está tendo, né? É olhar a criança. Isso eu notei quando comecei a trabalhar lá na rede de ensino de Lagoa Santa, como o foco das professoras estão muito no que eu faço, que atividades eu vou aplicar amanhã, que atividades eu vou fazer para as crianças, e nunca pensar o que essas crianças precisam, que operações cognitivas eu preciso desenvolver nessa criança para ela aprender a ler e escrever. Isso é uma das bases teóricas fundamentais para o processo de alfabetização e também de letramento. É botar o foco na criança, na aprendizagem da criança. Então, quando a criança mostra dificuldades, a professora tem que pensar assim: por que dificuldade ela está enfrentando? O que está passando pela cabecinha dela é o que eu mais falo lá com as professoras na Guaçã. Vão pensar o que está passando pela cabecinha dela para ela escrever desse jeito e não desse outro jeito, né? E que atividades nós podemos usar para que ela trabalhe essas operações cognitivas e mude. Estão percebendo que então estão aí as bases teóricas, né? Então, como a criança aprende, que nós vamos ver agora mesmo uma proposta que isso parece complicado, mas não é. Trocando em miúdos, a concepção centrada na criança o processo de alfabetização se fundamenta na compreensão, ou no saber que, ou compreender que, como a criança aprende. Já viram coisa interessante? A gente ensina a ler e escrever, mas a gente pensa em como eu ensino. A gente não pensa em como ela aprende, né? E ela aprende o quê? O sistema alfabeto de escrita. O que é? Que objeto é esse? Quando se fala no sistema numérico, bem, eu sei o que é. Mas o sistema alfabético de escrita. Quais as dificuldades que eles apresentam para as crianças? Quais são os desafios, né? E ela aprende quando? Lá na educação infantil, e ela vai estar alfabetizada quando? No segundo ano, no terceiro ano, no primeiro ano, e quando que eu entro com o quê? Porque é preciso respeitar ao longo do processo de desenvolvimento linguístico e cognitivo da criança. Então, é com base nisso, nessa compreensão, é que a gente pode dizer como ensinar, definir nossas práticas alfabetizadoras e quando ensinar, a partir de quando e em que sequência. Já é hora de eu passar para frente ou é hora de ainda não avançar, né? Vamos passar, Celi. Então, vamos explorar o que é que a criança aprende. Pondo o foco no o que ela aprende. Depois nós vamos botar o foco no desenvolvimento cognitivo e linguístico dela, para aprender isso aí. O sistema de escrita alfabética, que a gente acha que é só ensinar letra e som, mas a primeira coisa que a criança tem que aprender é que a palavra oral, que a criança só fala e ouve. Lembram? É inato nela, né? Então, essa palavra oral é uma cadeia sonora que não tem nada a ver com significado. Nada a ver com significado. Então, a criança brinca com o caminhão, a boneca, né? Ela pede uma banana, ela não está pensando nos sons da palavra banana, nem nos sons da palavra boneca ou caminhão.
ela está pensando no objeto, claro, né? Ou seja, no significado daquilo. No entanto, quando a gente vai alfabetizar, a gente quer que a criança transforme os sons das palavras em letras, se ela nem está prestando atenção nos sons das palavras. Isso é que justifica jogos, brincadeiras intensivas na educação infantil. Por exemplo, eu sempre brinco muito com as crianças. Eu vou muito para a sala de aula porque eu falo assim, eu também quero. Não é só vocês que vão alfabetizar, não, também quero. Brincar com as crianças com, por exemplo, hoje nós vamos brincar do barquinho, aquela brincadeira nossa do barquinho. Eu jogo o barquinho de papel e carregando alguma coisa, e quem receber vai ter que ter a resposta. Então, hoje, o meu barquinho de papel vai carregado de palavras que começam com ma, palavras que começam com ma. Presta atenção. Ma, presta atenção nesse som. Ma feito maçã. Ma feito meu nome, Magda. Ma de maçã. Vamos achar outras palavras que começam com ma, porque aí você está levando a criança a prestar atenção no som da palavra. Mas o que ela se responde imediatamente? E nunca aconteceu diferente. Elas respondem pera, banana, abacaxi, lima, laranja. Porque quando você fala maçã, ela não está pondo foco no som, ela está pondo foco no objeto. Isso é natural da criança. Na hora de escrever maçã, ela vai ter que prestar atenção no som, no som, né? E não na maçã. Então, por isso é que... Vamos voltar, por favor. Por isso ela tem que aprender várias atividades de rima, de palavras que começam igual, para chamar a atenção da criança, trabalhando com parlendas, com poemas, tem mil oportunidades para a criança prestar atenção na palavra oral. Eu gosto muito das parlendas sem sentido, porque tem muita parlenda que é só um jogo de palavras, de sons, né? E não tem um sentido, como, por exemplo, unite, unidunite, salame, mingue. Isso não tem significado, mas é só o som. Então, leva a criança a pensar no som. E eu ainda falo assim, vou escolher a criança onde cair o sa. Então, vocês prestem atenção. A criança sa é que vai ser meu ajudante. Aí, unidunite, salame, sa. Sou eu que sou o sa. Porque elas tiveram que prestar atenção no som o tempo todo, né? Coisas desse tipo para dar exemplos de como é importante que a criança preste atenção nos sons das palavras. E mais, que ela aprenda que a palavra, essa cadeia sonora, pode ser segmentada em pequenas unidades, pode ser segmentada em sílabas. Então, você tem boneca, né? Caminhão, balão, etc. Porque a criança não pensa que a palavra pode ser segmentada. Mas na hora de escrever, ela vai ter que segmentar, não em sílabas, mas em fonemas. Mas segmentar em sílabas precede a segmentação em fonemas. Então, muitas as atividades que também são próprias da educação infantil, de dividir palavras em sílabas. E aí há várias atividades lúdicas, né? Vamos andar até a porta falando a palavra boneca. Cada passo é um pedacinho. Né,
brincar, ou então outras atividades de pátio, para que a criança perceba que a palavra. Vocês veem quanta coisa a gente deixa subentendida que a criança sabe quando vai alfabetizar e ela não sabe. Quer dizer, ela não é que ela não saiba, ela não tem o cérebro preparado para prestar atenção no som das palavras, mas no significado. Ela não tem preocupação, nunca pensou que podia dividir boneca em 3 pedaços. Né? E, finalmente, a parte fundamental, que é a mais difícil de chegar, né? Mas que onde a gente chega facilmente se tiver feito esses 2 passos anteriores, é a criança aprender que as sílabas são constituídas de fonemas, que são representados por formas visuais específicas, que são as letras. A gente ensina as letras e a letra representa fonema. A letra não representa sílaba, mas fonema. E o conceito de fonema é um conceito muito difícil de ver. Logo, eu apenas chamo atenção para essa frase, que é importante. A escrita torna visível a fala. A fala para a criança é oralidade. O que você quer fazer quando você escreve é tornar visível para as pessoas as palavras, né? Então, é isso que ela aprende. Vamos adiante, por favor. Bom, então, nós vimos o que a criança aprende. Quando a criança aprende, a resposta é essa, ao longo do seu processo de desenvolvimento linguístico e cognitivo. Lembra que, então, a nossa base teórica é a criança que aprende uma determinada invenção cultural, né? E aprende de acordo com o seu desenvolvimento. Pode voltar. O desenvolvimento cognitivo, pode voltar, Cirlei, por favor. O desenvolvimento cognitivo, o linguístico, fica à vista. Né? A gente vê que a criança vai se desenvolvendo linguisticamente quase que por si só. A gente vê isso chega o bebezinho lá na creche, daqui a pouco ele já está pronunciando palavras, daqui a pouco ele está falando frases, daqui a pouco... E quando ele chega a 1 ano e meio, 2 anos, ele já está se comunicando, de certa forma, fluentemente Agora, isso tem tudo a ver com a alfabetização, porque como eu vou, na alfabetização, vou querer que a criança transforme sons orais em signos, em letras, ela tem que ter um desenvolvimento linguístico suficiente para isso. Isso é uma dos fatores para determinar quando ela aprende. Quando ela tiver em desenvolvimento linguístico suficiente. E que, por incrível que pareça, eu, com meu bisneto, só tenho um, infelizmente, mas meu bisneto, eu fico admirada de ver a rapidez com que essa criança aprendeu a falar. E falar com fluência, falar frases que ela nunca ouviu, construir estruturas que ela nunca ouviu. Não é? É incrível isso, é da natureza do ser, é inato, porque nós nascemos com o cérebro preparado para a fala. E o desenvolvimento cognitivo, que é mais lento. Qualquer pessoa que lida com criança sabe que tem umas coisas que ela dá conta de fazer num determinado momento.
mas não dá conta de fazer antes disso. Por exemplo, você não vai querer que uma criança aprenda a amarrar o Quedes, né, com 1 ano de idade, porque ela ainda não tem desenvolvimento motor nem cognitivo para isso. A gente sabe que é um momento certo em que a criança já desenvolveu estruturas cognitivas que permitem que ela faça certas reflexões que a levam para frente, que a desenvolvem, né? O tempo todo com as crianças a gente vê isso, desenvolvimento motor e cognitivo. Vamos seguinte, vamos ver agora. Aqui eu quero deixar umas coisas claras, por favor. O desenvolvimento cognitivo e linguístico da criança na aprendizagem do sistema alfabético foi estudado por muitos pesquisadores desde o início do século XIX. Todo mundo pensa que só Emília Ferreiro é que foi capaz de descobrir esse desenvolvimento da criança na descoberta do sistema alfabético. Não, o Vygotsky já fez isso lá no início de 1900 e pouco, o Luria fez isso. Eu tenho mas eu não quis apresentar para vocês a relação de pesquisadores que já trabalharam com a busca dessa sequência. Alguns chegaram a alguma coisa bem semelhante a essa da Emília Ferreira. Mas a Emília nos deu esse grande benefício. Por quê? Ela seguiu a linha do Piaget, ela fez o doutorado com o Piaget. O Piaget trabalhava com o desenvolvimento cognitivo das crianças, mas tomando como objeto os problemas físicos e matemáticos, e ela decidiu fazer a tese dela de doutorado com essa mesma metodologia do Piaget, procurando definir como é que a criança desenvolvia cognitivamente o seu conhecimento do que era a língua escrita. E a pesquisa dela, que vale a pena ler, resultou nessas fases aqui, que quase todo mundo conhece muito bem, porque isso foi sempre muito falado, e, infelizmente, trouxe muita confusão para a área de alfabetização. E eu falo isso porque a Emília, que é minha amiga pessoal, ela fica muito irritada quando falam em método construtivista. Ela diz sempre: eu não fiz um método, eu não sou pedagoga, eu não sou da educação, eu sou uma pesquisadora na área da psicologia cognitiva. E o resultado da minha pesquisa foi esse. Aí transformaram isso em método, transformaram isso em construtivismo, apenas usando a palavra que o Piaget usava, que a criança vai construindo, e realmente ela vai construindo, mas isso não quer dizer que isso é construtivismo. Construtivismo é uma teoria muito complicada que se aplica a várias ciências. Então, é preciso, por favor, ter cuidado para não falar. O nosso atual secretário nacional de alfabetização, o pouco conhecimento que ele tem de alfabetização, vocês me permitem dizer, ele fica opondo o método fônico que ele defende ao método construtivista. Que método construtivista é isso? O que é isso? Né? Mas isso realmente nós, durante muito tempo, isso pegou no Brasil de uma maneira tão ampla.
E eu falo com a Emília, a culpa é sua também, porque você veio para cá e você deu muito curso, você fez muita conferência e nunca deixou claro que você estava falando de uma pesquisa e não de um método de alfabetização. E a pesquisa resultou nisso. Não sei se nós... Aqui eu usei a palavra gelatina, a criança para aprender a escrever gelatina, ortograficamente, que é o último quadrinho, ela passa por essas bases. Vocês todos e todas já viram que a criança, no começo, ela faz garatujas. Né? Por quê? E parecidas com a língua, com o cursivo. Por quê? Porque ela via as pessoas, em geral, escrevendo em cursivo. Então, ela acha que escrever é isso. Depois, como ela aprende as letras muito cedo, ela se dá conta assim, não, as pessoas escrevem com letras. Então, eu, para escrever uma palavra, eu tenho que usar letras. E ela junta letras. Ela quer escrever gelatina, junta qualquer letra, que não tem nada a ver com o som. Vocês veem que, nesse momento, ela não está ligando a escrita com o som. Quando você começa a trabalhar com divisão de palavras em sílaba, aí ela começa a escrever uma letra para cada sílaba. Por exemplo, gelatina fica sendo um F, A, M, B. Gelatina. Uma letra para cada. Já é um avanço enorme a criança silábica. Mas sem valor sonoro, porque aquelas letras lá não tem nada a ver com o som da palavra gelatina. Depois ela começa por atividades que as professoras vão fazendo, por leituras, por etc., né, por várias práticas, a relacionar, a perceber qual é o som mais forte da sílaba. G. G, ela já conhece as letras G. Então, ela acha que para escrever gelatina, basta ela colocar um G, que está aí a sílaba. Lá, o A que soa mais forte, Ti, o I que soa mais forte, Na. Quer dizer, em geral, ela põe o fonema que soa mais forte na sílaba. Vejam que já é um começo de entender o fonema. Depois ela começa a misturar, aqui ela já viu que tem que pôr um T, e finalmente ela fica alfabética. Mesmo que ela escreva G, lá, ti, a, ela já percebeu, ela não está ortográfica, mas ela está alfabética. Isso é um aspecto que nós poderíamos discutir, se tivéssemos tempo, como influencia a criança essas letras cujo nome representa o fonema, cujo nome é o fonema que elas representam, o G. A letra é o G, a letra G. O G com E é uma sílaba que se associou a um fonema, o fonema E. Mas a criança aí considera que escrever G é a sílaba G. T, a mesma coisa. P, B. Então, é um trabalho que tem que ser feito na alfabetização. Vamos em frente. Vou começar a correr um pouco aqui. Aí eu pus aqui alguns exemplos, não sei se aí na telinha de vocês dá para enxergar, está numerado. Aqui, no número 1, não dá para ampliar não, né, Cirlei? Esse primeiro ali, aí acho que está, aí está bom. Uma criança com 4 anos e 2 meses. O primeiro no alto à esquerda. A gente põe uma série de figuras e pede para ela escrever do jeito que ela sabe. Então, ela no começo faz uns rabiscos. Ela acha que escrever é fazer uns rabiscos. Uma criança com 1 mês a mais, 4 anos e 3 meses, escreve aquelas linhas sinuosas que imitam a escrita. Quer dizer, ela já criou o conceito de que a escrita são coisas abstratas, são coisas
que não são desenhos, mas são linhas que as pessoas vão fazendo. E olha que a gente olha isso e fala, meu Deus, olha como é que essa criança está. Mas devia pensar o contrário. Olha que beleza que essa criança já entendeu que a gente escreve é da esquerda para a direita e de cima para baixo, que é o que ela faz ali, com 4 anos e 3 meses na educação infantil. E essa outra aqui, essa última aqui à direita, que escreve só com letras e repete mais ou menos as mesmas letras, as letras com que ela já está habituada. Com essa criança eu fiz uma... Eu sempre vou introduzindo outras coisas que eu lembro, não devia, para não tomar muito tempo de vocês. Mas eu discuti com essa criança como é que ela escreveu girafa. Estão vendo que é a penúltima figura ali, uma girafa. E ela escreveu lá, G-O-A-A-R-L-A, um monte de letras. Eu falei, lê para mim, vamos pensar girafa. Quantos pedacinhos tem a palavra girafa? Girafa. A gente acostuma muito eles a usar o dedinho no lábio assim. Girafa. 3. Então, vamos lá ver o que você escreveu. Aí ela põe o dedo no L e fala no A, Fá, para no G. Aí eu disse, e a expulsão de letras depois de girafa? Para quê? Ela pensou, ficou apertada e falou assim, sabe o que é, Magda? É porque girafa é muito grande, então ela tem que ter um nome grande. Então, ela ampliou com mais letras, por quê? Ela não estava prestando atenção, ela estava misturando o som com o que o som representa, né? Que é uma coisa que é chamada realismo nominal, acontece muito a criança achar que as coisas grandes têm que ter um nome grande e as coisas pequenas têm que ter um nome pequeno. Isso é uma coisa pela qual as crianças passam e que para a alfabetização é importante vencer essa etapa. Bom, já aqui no Aquiles, com 5 anos, esse que está aqui no meio com o número 4, estão vendo essa figurinha aqui embaixo do Aquiles? Que são 3 crianças sentadas lendo. Então, o que a professora pediu foi que ele escrevesse o que ele estava vendo nessa figura. E ele escreveu isso que está ali no número 4. Está vendo? Escreve com letras, uma porção de letras. Qualquer letra que não tem nada a ver com a figura, mas achou que estava escrevendo o que tinha na figura, porque escreve com letra. Então, eu escrevo qualquer letra, estou escrevendo. Mas já mostrando que algumas convenções ele já se apropriou. A mesma lá de cima da criança acima dele, que escreve da esquerda para a direita e de cima para baixo, porque isso também é alguma coisa que a criança tem de aprender. Olha que ele já percebeu que nos livros, nos escritos, tem um ponto que aparece de vez em quando no meio da frase. Então, ele pôs um ponto no fim de cada letra, ou seja, ele já percebeu que há uma coisa para além da letra que é usada na escrita. Então, fazer esse tipo de análise que faz o professor entender o que a criança está entendendo, o que ela já aprendeu. O mesmo Aquiles. Não, aqui já não. Aqui repeti, com 6 meses, porque ficou pequenininho aqui, e aqui devia estar 5 anos e 6 meses. Ela deu mesma, 4 meses depois, a mesma figura, e vamos ver agora o que ele faz. Porque ele já tinha avançado para nível silábico alfabético. Então, ele escreveu isso que está aqui em cima, primeira linha, e pediu a ele, agora lê para mim o que você escreveu. Ele leu menino. Está vendo? Um E, um I e um O. Menino. Lendo, o E e o O. Botou o C. Tá
no banco. Então, é a criança que já percebeu a segmentação em sílaba e que cada letra representa a sílaba. A humanidade passou por essa fase também, da escrita silábica, né? Essa também é uma escrita silábica, não vou me deter nessa para ir mais depressa. Essa é uma silábica mais avançada, que pera, por exemplo, e o P, olha aí o P representando a sílaba, né? Aqui, maracujá. E aqui, bilhetes que mostram uma criança de 5 anos e 2 meses escrevendo um bilhete para o Papai Noel. A professora deu papel e começou, querido, agora vocês escrevem para o Papai Noel. Então, ela pôs papai, teve que ler, porque sem ela ler, a gente não sabia o que ela tinha escrito. Papai Noel, eu paz. Ela quer eu. Não. Quero o E e o O. Quero paz para o mundo. O U-D-O, mundo. Quero de novo. Aí um CQT nos deixou enlouquecidas. O que será que quer dizer isso? Aí foi quando nós pedimos a ele, leia agora para a gente o que você escreveu. Isso aqui era o carrinho de controle remoto que ele queria, mas que era muito comprido para escrever. Então, ele pôs carrinho de controle remoto dessa forma. O outro fez o bilhete para o Papai Noel também. Papai Noel, eu desejo que o mundo não passe fome. Eu quero um tablete e caixa de lápis de cor para minha irmã. Ora, depois dessa experiência, entre parênteses, com os bilhetes para o Papai Noel, nós discutimos longamente se vale a pena discutir essa coisa de Papai Noel que traz presente, as crianças escreverem bilhete e os presentes não vão aparecer, nem o Papai Noel. É uma frustração, mas outras alegavam, mas é uma fantasia que toda criança tem. Mas há crianças que têm essa fantasia e a fantasia vira realidade porque elas ganham aquilo que elas... Ao mesmo tempo, eles estão mostrando o que eles têm vontade de ter. E o desejo de paz, né? O desejo de não ter fome, enfim. E nós não isso é só exemplo do tipo de análise que nós sentamos, eu e as professoras, para fazer uma interpretação dessas escritas das crianças. Vamos adiante. Bom, agora vocês podem me perguntar, tá bom, isso aqui foi a pesquisa da Emília Ferreira. E agora, o que a alfabetização tem a ver com isso? O que a grande colaboração da Emília Ferreira é que ela esclareceu para nós o desenvolvimento cognitivo e linguístico da criança na língua portuguesa. Esclareceu em várias outras línguas. Nas línguas neolatinas, a pesquisa dela funciona muito bem. Não funciona para inglês, francês, que são ortografias que não são transparentes. A nossa ortografia é muito próxima da transparência, o que significa os fonemas correspondem às letras, né? Então, se a gente determina, isso é a primeira providência que o professor deve fazer, é verificar em que nível a criança está de desenvolvimento cognitivo. É linguístico também, né? Porque aqui estão incluídas as palavras. Mas põe, como vocês viram há pouco, uma série de figuras e escreve, é a chamada escrita espontânea, né? Escreve do jeito que você acha que é. E aí você vai ver, essa criança ainda não entendeu que ainda não relacionou com sons, né? Ou essa criança já está aqui para você saber como orientar a criança, você tem que saber em que ponto do desenvolvimento cognitivo
ela está, para que você possa fazer a criança avançar, né? O que determina a evolução daqui? Teve muita gente nessa época do chamado construtivismo e que as professoras acharam assim que era deixar a criança num ambiente alfabetizador, com muito livro, muito papel, muito jornal em volta, que ela ia descobrir por si mesma a escrita. Muita gente que se dizia construtivista adotou esse espontaneísmo, que não faz sentido, porque é preciso que a aprendizagem ajude a criança, como está no slide seguinte, que isso é o Vygotsky do ensino, né? E é fundamental, não só para a alfabetização, mas para qualquer ensino. A criança tem um processo de desenvolvimento. Então, ela vai do rabisco para a linha sinuosa, para conjunto de letras, etc. Esse processo de desenvolvimento prepara e torna possível um processo específico de aprendizagem. Por que específico? Um processo que a professora vai saber qual deve ser de acordo com o desenvolvimento que ela identificou. Esse processo de aprendizagem, então, estimula e empurra para frente o processo de desenvolvimento. Nós temos que trabalhar com a criança para que ela avance de silábica sem valor sonoro para silábica com valor sonoro. Ou não vão ficar parados esperando que ela descubra isso. Ela vai descobrir, mas vai demorar muito tempo. Né? Essa é a teoria do Vygotsky, que não pode ser esquecida, essa que é o papel que a teoria atribui ao aprendizado no desenvolvimento da criança. Em todos os aspectos do desenvolvimento da criança, é importante o aprendizado, ter o adulto que ajuda a criança a avançar, desde que ela esteja no ponto adequado do seu desenvolvimento. Pode passar. Pode passar. Então, isso responde não responde ainda, porque tem mais uma pergunta que vocês podiam me fazer. Tá bom, então eu defino em que nível que a criança está, e aí eu faço o quê? Qual o procedimento, atividades que eu tenho que fazer para ajudar essa criança a passar da fase de escrever com letras, qualquer letra, para ela perceber que a letra tem som. Então, vamos em frente. Aí vem a célebre consciência fonológica, de que tanto se fala, mais mal do que bem, e é uma coisa fundamental na alfabetização. Quer dizer, vão lembrar, se a palavra é uma cadeia de sons, a criança tem que tomar consciência desses sons, consciência fonológica, para poder se alfabetizar. Os segmentos das palavras podem ser iguais, que é quando você trabalha com aliteração e rimas. Por exemplo, maçã e outra palavra que começa com massa. Não tem nada de laranja. E as rimas que são iguais, né? Então, é trabalhar com rimas. Põe a legenda. Decora a legenda, todos os meninos repetem a legenda, briga, legenda, parlenda, brincam com a parlenda, escreve a parlenda no quadro, põe uma volta em torno das palavras que terminam igual, das rimas. Estão vendo? A gente falou igual e escreveu do mesmo jeito, que a criança vai, então, percebendo essa consciência lexical, de que as palavras podem, segmentos da palavra podem ser iguais, que essa palavra pode ser segmentada em sílabas, depende
disso aqui, que é a consciência silábica, para, enfim, ela chegar à consciência fonêmica, que é o ponto final. As sílabas são constituídas de fonemas. Então, consciência fonológica é isso. É o desenvolvimento da criança na percepção de que palavra é som, é segmentável, né? e em sílabas e em fonemas. Adiante. Acho que eu vou ter que beber água. Pode passar. Aqui eu fiz um... Bom, aqui vocês têm aquelas desenvolvimento da criança. Nessa fase toda aqui, enquanto ela está aqui, ela está numa fase pré-fonológica. Isso aqui está errado, isso tinha que ter parado aqui, ó. Que é a fase em que ela ainda não percebeu que palavra é som. Nesses 2 primeiros quadrinhos, ela já está, ela não consegue perceber isso, e nós temos que fazer atividades para que ela perceba isso. Quando ela chega aqui, vou passar para o seguinte, que eu acho que vai ajudar a gente mais. Né? Deixa eu ver se o seguinte está sem esse erro aí. Pode passar, Cirlei. Aqui. Aqui está certo, está vendo? A fase pré-fonológica é a fase que a criança não tem noção ainda de que palavra é som. Depois, quando você começa a mostrar que é divisível em sílaba, ela toma consciência das sílabas. E à medida que ela consciência das sílabas, ela vai percebendo que cada sílaba tem um som que é mais forte que o outro, que aparece mais que o outro. Tem mais que um som, não é um som só. É quando ela vai tendo a consciência fonêmica ou grafofodêmica, que significa os fonemas representados por letras. Esse tempo todo, sobretudo aqui desse início, a criança vai conhecendo as letras. Não basta o que ela traz de casa, a gente tem que trabalhar mais com o traçado das letras, com a diferença de uma letra com outra, da letra maiúscula para minúscula, etc. E o conhecimento das relações entre fonema e grafema. Agora, vocês veem que quando se defende método fônico, como o MEC está fazendo, o que se faz é o seguinte: passar direto para esse fim aqui e desprezar inteiramente o desenvolvimento cognitivo da criança antes, cognitivo e fonológico. Então, você começa, no método fônico, a mostrar a relação de cada letra com o seu som, sem que a criança tenha ainda percebido que palavra é som, que palavra é divisível, obedecendo a esse caminho é que a criança chega a fazer essas relações fonema-grafema. Ela vai aos poucos identificando os fonemas. Não é fazer, como vocês têm visto, e me assusta muito, pessoas querendo trabalhar com o método fônico e querendo que as crianças pronunciem fonemas. Eu desafio qualquer um ou qualquer uma de vocês a pronunciar o fonema correspondente à letra, digamos, à letra M. Qual é o fonema correspondente à letra M? Eu só posso juntar os lábios, mas aí não sai som nenhum. Eu tenho que apoiar o M numa vogal. Tem que falar ma ou me, né? Que aí eu ponho um fonema e aí eu percebo que o M é um fonema porque ele cria uma sílaba junto com o A. Vamos em frente. Aqui, eu quis esclarecer, porque há tanta confusão atualmente com essa história dessa quase imposição do MEC de se usar método fônico, que é um erro linguístico terrível e pedagógico mais terrível ainda,
que fonema é erro linguístico por quê? Porque fonema, desde que surgiu a linguística, já foi caracterizado como um não pronunciável, não são pronunciáveis. Ninguém consegue pronunciar um fonema. Consegue pronunciar os fonemas vogais. A, E, I, O, U. São fonemas. Mas, fora isso, as consoantes, elas não têm som por elas mesmas. Elas têm que se associar a outra coisa. Então, é uma relação linguística abstrata. Agora, como é que a gente leva a criança a perceber isso? É como a linguística faz quando a linguística vai, por exemplo, registrar uma língua desconhecida de uma tribo indígena aí no interior do Brasil. Eles fazem isso, é fazer o contraste ou oposição em palavras que têm significados diferentes, mas que se distinguem oralmente apenas por sons situados na mesma posição da cadeia sonora. Por exemplo, bata e mata. Ata, os dois terminam em ata. Mas quando bata não é a mesma coisa que mata, né? A criança sabe que bata não é a mesma coisa que mata. Aí ela percebe que tem uma consoante que muda o significado da palavra. Panela e janela. Gato e rato é uma consoante. Ou no meio da palavra, camelo e cabelo. Bola e bota. Estão vendo? Então, é assim que a criança percebe o fonema e aprende a escrever fonemicamente. Eu pus aí em seguida algumas atividades que a gente usa em Lagoa Santa. Pode passar, dizer. Aqui. Por exemplo, figura de um gato e põe na frente as 3 palavras: pato, gato, rato. Onde que está escrito gato? As 3 terminam em ato. Ela tem que identificar o som do fonema, que pá é diferente de gá e é diferente de rá. Isso dá uma discussão boa com as crianças para elas saberem o fonema correspondente às consoantes. O bola, bota e boca. Está vendo? A estrutura da palavra é a mesma, só o fonema que é diferente. E essa aqui é mais difícil para a criança mais avançada, mas é possível. Nós trabalhamos com isso no fim do primeiro ano, segundo ano. Peteca. E pede a figura. Qual das outras figuras começa com a mesma letra do nome da primeira figura? O nome da primeira figura é peteca. Ela tem que perceber que começa com a letra P, que é a mesma de panela. Estão vendo? São exercícios mais complexos, mas que desenvolvem essas estruturas cognitivas para a criança se alfabetiza, fechando, por fim, a compreensão das relações fonema-grafema. Bom, então agora vou terminar um pouco rapidamente, mas sem muita preocupação. Isso aqui eu quis mostrar a vocês, porque as pessoas falam, mas esse processo é muito demorado. Não é. Olha essa criança aqui, que entrou no primeiro ano com 6 anos e 2 meses. Aí ela tinha essas figuras para escrever o nome do jeito que ela soubesse. O sino, ela escreveu si-o, quer dizer, ela só deixou o N. Isso aqui, vocês podem pensar que é uma bota, mas não é. Isso é um panetone. É porque o desenho, na hora que imprimiu, ficou horroroso. Ela escreveu pa-e-o-e. Cada uma escreveu de um jeito. Não, ela é a mesma pessoa, né? Ela escreveu assim, depois ela escreveu tanenone, depois ela acertou panenone.
E no boneca, boeca. Esqueceu o N e o A, mas aqui já botou o N, e é uma coisa comum a criança saber que tem um N nessa palavra, ela só não sabe onde é que ela põe. Ela percebe o fonema, isso é tão interessante. A criança percebe que tem o fonema. Olha o que você escreveu aqui. O que você queria escrever? Boneca. Então, não está faltando uma letra, não? Não, né? Está aqui. Mas aqui tá, eu estou lendo boenca. Aí ela pensa e fala, então que eu faço? Essa letra está fora do lugar. Muda a letra fora do lugar, né? Mas o que eu quero, sobretudo, vocês veem como ela evoluiu de 6 anos, 2 meses, para 1 mês depois e para 1 mês depois. Isso é um exemplo real lá de Lagoa Santa, e nós temos inúmeros assim. Se a professora trabalha bem, a criança avança muito rapidamente. Eu vou mostrar para vocês como é que a professora trabalhou para mostrar a atividade com essa palavra aqui, é panetone. Pode passar, Kesley, por favor. Aí, aqui tem um panetone mesmo, de verdade. Então, é o fragmento de uma aula, da aula em que ela tinha aplicado aquele diagnóstico, recolheu, observou como é que as crianças estavam, e aí devolveu as folhas do diagnóstico para as crianças e propôs: vamos conferir como vocês escreveram as palavras? Vamos começar com panetone. Difícil nessa palavra comprida? Observem aí como vocês escreveram. Esperou algum tempo para que as crianças consultassem sua escrita. Agora vamos ver como vocês escreveram. Muitas escreveram assim: pá, e, o, e. Escreveu na lousa, no quadro de giz. Pá, e, o, e. Leu e apontando pá, e, o, e. Está escrito panetone, gente? Eu não quero comer pá, e, o, e. Alguém quer? As crianças riem e respondem: não. Estão vendo? O que ela está fazendo aqui é fazendo a criança perceber que está faltando sons na palavra, e, portanto, estão faltando letras que representem esses sons, né? Eu não quero comer oi, eu quero comer panetone, né? As crianças acham graça se quando ela pergunta: eu não quero comer oi, alguém quer? Elas riem e respondem: não. Então, o que é que nós temos de fazer para esse do segundo aqui virar a sílaba ne? Repitam comigo: pane, não é pane, ne. Aí algumas crianças sugerem colocar M, provavelmente pensando mais na letra que no fonema, porque M e N são letras parecidas. Aí outras discordam. Não é panetone, é panetone, diz uma criança. Estão vendo? A própria criança fazendo o confronto entre me e ne, né? E, portanto, percebendo a diferença. Pois é, diz a professora, comparem. Pane, pame, ne, me. Estão aprendendo o fonema que se corresponde a M e que corresponde a N. Aí várias crianças dizem coro, é o N. Põe aí o N, professora. Está aqui, está até aqui no nome da letra, gente. Olha, N, ne. A professora colocou a letra N e aí leu pane. Depois continuou, isso é um fragmento. Ela continuou analisando assim. Eu só quis mostrar a você que tipo de trabalho se pode fazer para levar a criança a pensar. Não é falar, vocês escreveram paeone. Não é panetone. Olha como é que escreve. Pronto, a criança não aprendeu nada. Mas então você tem que apelar para a reflexão da criança, fazer ela comparar para que ela acerte, né?
Pode passar, Crisley. Bom, aqui então eu fechei o quadro. Daqui o desenvolvimento cognitivo, aqui a consciência pré-fonológica ficou partido aqui, não sei porquê, a consciência silábica, isso tudo mostrando a vocês como é que isso caminha paralelamente, né? O desenvolvimento cognitivo com o desenvolvimento da consciência silábica, até chegar à grafofônica, com o conhecimento das letras, até chegar ao conhecimento das relações fonema-grafema. Então, é tudo isso, agora sim, tudo isso que as professoras fazem ao mesmo tempo. Eu pus aqui o exemplo de como nós trabalhamos em Lagoa Santa ao longo do... Nós começamos na pré-escola com essa garatujas escrita com letras, que é os que as crianças fazem, né? Então, começamos a trabalhar com consciência fonológica, rimas, parlendas, etc. Depois passamos para dividir palavras em sílabas, e à medida que elas vão passando para silábicas, até chegar aqui. Ao mesmo tempo, nós estamos trabalhando com as letras. Então, vocês veem que é um trabalho paralelo, atingindo os vários aspectos da aprendizagem do sistema alfabético. Eu pus aqui pré-escola, porque nós começamos com crianças de 3, 4, 5 anos, às vezes mais cedo, porque a gente, desde a creche, já bota muito livro na mão das crianças, as professoras contam muita história, etc. Então, o que nós esperamos, e quase sempre acontece, é que quando as crianças chegam no primeiro ano, elas estão, pelo menos, silábicas sem valor sonoro, ou, de preferência, silábica com valor sonoro. Nós temos tido um número muito grande de crianças que terminam a pré-escola já silábico-alfabéticas ou alfabéticas, porque elas vão compreendendo o sistema, entende? Não é uma coisa feita às cegas, elas vão compreendendo. Então, no terceiro ano, elas estão alfabéticas. Aí, daí para frente, vem as questões ortográficas convencionais, e a gente trabalha a partir desde o começo, né, quase, mas no ensino fundamental inteiro, né? Agora, eu pus aqui que isso é alfabetização. O tempo todo, o letramento presente. Quer dizer, é sempre tudo tirado de texto, ao mesmo tempo que está fazendo isso, tem o primeiro momento, quando as crianças chegam, tem a hora do conto, ou a hora da poesia, a professora um dia faz uma coisa ou outra, senta as crianças em rodinha, ou vão muito à biblioteca. Uma coisa bonita em Lagoa Santa é que todas as escolas têm bibliotecas infantis. Porque quando eu cheguei lá, a primeira coisa que eu fiz, eu pedi à secretária, vamos visitar as escolas todas, deixa eu conhecer as escolas. E aí eu perguntava, tem biblioteca? Em geral, a resposta às vezes era não. Muitas vezes era tem. E eu dizia assim, então deixa eu ver. Aí me levava numa sala mal ajambrada, com uns livros didáticos numa estante. Esses livros didáticos que são substituídos pelo MEC, que vão ficando na escola e que não serve para nada, né? Depois que passaram. E era lugar de menino ficar de castigo, era lugar de reunião de professora, era lugar do caspé das professoras. Não tinha, não era biblioteca. E aí eu conversei com a secretária e o prefeito e falei, olha, a biblioteca é o coração da escola. Escola sem biblioteca
o desenvolvimento das crianças em alfabetização, leitura e escrita fica muito prejudicado. As crianças têm que ir à biblioteca com frequência, a professora tem que levar as crianças à biblioteca, as crianças têm que levar livro para casa para ler. Então, vamos botar a biblioteca em todas as escolas. E aí entusiasmei as professoras, discutimos como seria uma biblioteca infantil. As bibliotecas são lindas. Eu tinha umas fotos aqui, mas falei, agora já ficou grande demais. Tirei as fotos, agora já arrependi. Porque elas mesmas fizeram almofadas, tapetes, figuras, e a gente tomou cuidado para que os livros ficassem com a capa visível, porque esses livros infantis são muito fininhos, você põe na estante assim, ninguém vê o que é, só vê, não tem lombada, né? Até as crianças aprenderam a falar lombada. Né? Outro dia eu peguei uma criança na biblioteca assim, eu quero levar um livro para casa, mas me dá um livro que tem lombada, tá? Porque a gente fez uns bolsões, né? Com bolsinhas de plástico, põe os livros ali, a criança mesmo chega, escolhe o livro que quer, cada uma tem uma sacolinha para levar o livro para casa, trazer no dia seguinte, etc. Nós fazemos um trabalho intenso com leitura da literatura infantil, com frequência da biblioteca. Eu acho que eu tenho até uma listinha aí, pode passar, Crisley, vamos ver. Não, aí eu já pulei para letramento. Que engraçado, hein? Não, acho que é aqui com letramento que eu pus isso. Pode ir adiante. Aqui eu estou repetindo aquele, porque nós pusemos o foco até agora em alfabetização, sempre pensando em que letramento estará junto, que a professora vai estar lendo histórias para as crianças, vai dar acesso a livros às crianças, vai procurar, a legenda vai ser escrita no quadro, a criança vai copiar o poema, e assim por diante. Quer dizer, alfabetização com letramento juntos. Não dá tempo, eu até cheguei a pensar de ficar só com a alfabetização, mas eu falei, não posso deixar eles pensarem que isso resolve a alfabetização, sem a presença do letramento ao lado sempre, não só dando suporte para a alfabetização, né? Você lê uma história, depois, ali da história, vamos escrever o nome dos animais que aparecem na história. Então, faz a lista dos animais, e aí trabalha com aquelas palavras, coisas desse tipo. Pode passar, Crisley. Mas o letramento, que eu chamo escolar, porque letramento é uma palavra que tem 1000 sentidos, né? Inclusive, já se usa multiletramentos, letramentos múltiplos, e já se usa para outras coisas, letramento musical, letramento, sei lá o quê e tal. Mas aqui o letramento escolar significa desenvolver na escola a capacidade de ler texto. Estão vendo aqui as crianças da educação infantil, num desses momentos de ir para a biblioteca e pegar livros para ler, então, lendo, mostrando uns para os outros. Então, ler textos, daí até aprender a ler e interpretar textos no segundo, terceiro, quarto ano. E escrever textos, aprender a escrever textos. Isso é letramento. Agora, para ler texto, escrever texto, tem que ter aprendido o sistema alfabético, né? Então, vamos em diante. Só para dar uma ideia, sem querer assustar vocês, do que é que nós temos que fazer para trabalhar com textos com as crianças, desde o livro infantil, tudo parte de um texto, né? Você lê um poema, uma parlenda, um livro de história, e aí você tem que ter muito cuidado. Isso foi uma coisa que me assustou muito,
tanto em Lagoa Santa, quando eu comecei a ver os textos que as professoras estavam usando, e quando eu comecei a analisar os livros didáticos, os textos nos livros didáticos das séries iniciais, falei, não é possível, esses autores não têm a menor noção do que é um texto com nível de complexidade à altura das crianças. Então, isso é uma coisa que nós discutimos muito. Se um dia que nós fizermos uma live só sobre letramento, aí nós vamos discutir nível de complexidade. Se o texto, porque aí nós trabalhamos com uma tabela que tem assim, nível fácil, médio e difícil. Dependendo de quê? Aqui você tem as variáveis, né? Dependendo do tamanho do texto, do vocabulário do texto, das estruturas sintáticas, porque se é um texto que tem uma oração subordinada com não sei quantas, principal com não sei quantas subordinadas, é difícil para a criança. E variar os gêneros, né? A gente escolhe primeiro, a minha teoria escolhe primeiro o texto. E aí vê que o texto é do gênero tal. Não, porque pegou-se a mania de trabalhar com gênero, partir do gênero. Mas não é o gênero que é importante. O que a criança lê não é gênero, a criança lê texto. E cada texto tem um gênero. Cada grupo de texto pertence a um gênero. É só ler uma fábula, num bom nível de complexidade. E depois dizer, isso é uma fábula. O que é fábula? Vamos caracterizar, né? Quer dizer, do texto você caracteriza o gênero. Bom, você tem que preparar a leitura, pensar se eu vou fazer interativa junto com as crianças, deixá-las ler independentemente, vou ler para elas, etc. Eu tenho que preparar antes, eu tenho que trabalhar a compreensão e a interpretação. O que eu posso enriquecer de vocabulário, porque todo mundo pensa que vocabulário é pedir sinônimo de palavra, que é a pior coisa que se pode fazer, porque não existem sinônimos, então você pede à criança, substitua as palavras grifadas no texto por outras que tenham o mesmo sentido. Não tem nenhuma duas palavras tem o mesmo sentido. Onde está escrito bonito, não adianta eu pôr belo. Uma coisa é bonito, outra coisa é belo, né? As palavras têm, mas isso é uma discussão que merece um curso inteiro. Vocês pensem que nós levamos 12 anos discutindo essas coisas e desenvolvendo isso, e que eu estou tentando fazer aqui em 2 horas e pouco. E as habilidades, quais são as habilidades de interpretação que é preciso desenvolver nas crianças dessas séries iniciais? Pode passar, Crisley, por favor. Aqui, sabe a Base Nacional Comum Curricular, que atormentou a gente tanto? A mim me atormentou muito, porque a de português, sobretudo para séries iniciais, ficou completamente fora da realidade. Foi feita por um grupo que não tinha nenhuma familiaridade com a escola, com as crianças, com o ensino nas séries iniciais. Então, nós construímos as nossas habilidades de leitura e interpretação. Não dá para vocês lerem, está muito pequeno, mas aqui são as habilidades, né? Da pré-escola. Quais são as habilidades que eu posso desenvolver? Essas estão nessa primeira coluna. Por exemplo, vamos pegar uma aqui. Reconhecer em livro a capa, o autor, o ilustrador, que aquela criança estava fazendo no início, né? Aqui o nome do livro, está aqui o nome do autor, né? Ou então formular previsões sobre a continuidade do texto, que o professor vai preparar, dizer assim, aqui eu vou parar e perguntar, e agora, vocês acham que vai acontecer o quê? Essa atividade de fazer previsão é fundamental.
relacionar o texto com a ilustração, etc, etc. Isso está aqui no livro também. O que cabe no primeiro ano, o que cabe no segundo, o que cabe no terceiro. Então, se vocês fazem a sequência, vocês vão acompanhando o desenvolvimento da criança. Claro que nós mudamos isso várias vezes, porque às vezes a gente vê, não, a criança já tá, isso a gente pode passar por exemplo, isso aqui. Identificar o gênero do texto pela configuração gráfica do portador. Estava cada um no segundo ano. Eu falei, que é isso? No primeiro ano eles já sabem fazer isso. Outras coisas disseram, não, isso pode passar para a pré-escola. A gente é alguma coisa dinâmica. Nós fazemos diagnósticos 3 vezes por ano. No começo do ano, no meio do ano e no fim do ano. E no diagnóstico a gente vê textos para as crianças interpretarem, avaliando essas habilidades aqui, diagnosticando essas habilidades, verificando o que elas já dominaram. Muitas vezes acontece, a gente põe, é muito interessante, a gente põe uma pergunta, já aconteceu muito, uma pergunta, digamos, para o terceiro ano, e a gente faz gráfico de tudo. É uma coisa meio obsessiva, mas muito útil. Cada professora faz um gráfico em Excel dos resultados dos seus alunos. Que questões que eles acertaram em cada uma dessas habilidades. E aí a gente vê que há casos que muitos alunos erraram. Então, a gente vê, isso está difícil. Nós achamos que eles já davam conta disso. Olha como, porque a gente olha junta os gráficos da rede inteira, todos os terceiros anos da rede. Muitos erros nessa habilidade significa que nós estamos avançando antes da hora. Isso tem que passar para o 4º ano ou para o 5º, entende? Quer dizer, é um controle permanente de como é que a coisa é acompanhada com as crianças. A mesma coisa, pode passar, Cirlei. Agora que veio isso que era para vir antes, que é a inserção na literatura infantil. Eu pus isso em negrito pela obrigatoriedade de ter biblioteca infantil. Quer dizer, é obrigatório por lei, né? Só que quando eles fazem levantamento de quantas escolas têm biblioteca, nem fala em infantil. É sempre uma vergonha, poucas escolas têm. Mas eu acho que é fundamental, ou na biblioteca de todo mundo, ter um canto bem configurado de biblioteca infantil, para as crianças se acostumarem com os seus livros que são para elas e poder desenvolver atividades naquele espaço, né? Ou ter uma sala, uma biblioteca específica infantil. Frequência da biblioteca pelas crianças regularmente, toda semana a professora vai com as crianças na biblioteca, pelo menos uma vez, né? E as crianças vão à biblioteca na hora que elas querem. Na hora do recreio, em geral, a biblioteca fica cheia, porque elas estão lá mexendo nos livros. Leitura de livros, histórias, poemas pela professora, com frequência. Ter o cantinho de leitura na sala de aula. Deixar as crianças manipularem os livros à vontade, porque tem gente andando. Nós fizemos uma pesquisa lá na faculdade do destino que era dado aos livros enviados para as escolas pelo PNLD, o Programa Nacional de Literatura na Escola. Caixas de livros infantis, que lá no CEAD e na Faculdade de Educação a gente penava para escolher, né? E aí chegava as pesquisas que foram feitas, 2 ou 3, chegava na escola, perguntava pelos livros do PNLD, elas falavam assim, do livro do PN o quê? PNLD, umas caixas chegaram escritas assim, PNLD, FNDE, vieram do México. O plano, você sabe disso?
Eu acho que tem umas caixas lá no almoxarifado que é isso. Ah, dava vontade de chorar, sabe? Em outros casos, a professora chegou sim, eu abri e botei aqui na estante fechada, senão as crianças vão estragar, vão rasgar. Então, essa manipulação dos livros são para ser usados. Se rasgar o livro, é que eu falo, rasgou, aí você vai chamar a criança e dizer aqui, olha aqui, se rasgou essa página, como é que eu vou ler história para as outras crianças se está faltando um pedaço aqui? Não vai ser complicado? Livro não pode tirar pedaço, não pode rasgar e tal. E emprestar livro para ler em casa. Agora, na pandemia, essas crianças leram, mas leram, porque elas levavam livro para casa quase todo dia. Os pais iam buscar na biblioteca a sacolinha com livro para as crianças lerem em casa. O que vem mais agora, Cirlei? Aqui é a mesma coisa que eu mostrei para vocês, das habilidades de leitura e interpretação, são as habilidades de produção de texto. Porque também isso é uma coisa que é para você. Hoje vocês vão escrever uma cartinha para não sei o quê. Inventa na hora alguma coisa, mas é preciso ter uma sequência, tá vendo? O que a criança pode escrever na pré-escola, no primeiro ano, no segundo, no terceiro, no quarto? Né? O que ela não precisa escrever mais na pré-escola? E assim por diante. Isso também vai sendo modificado de acordo com que a gente vê, vai verificando que está difícil, está fácil, muda de lugar na tabela. Não é como a BNCC, que é para ficar eternamente na escola, para seguir aquilo sempre, independente de quem são as crianças, de como elas estão aprendendo, de quais são as condições da escola, de quais livros a escola tem e tudo mais. Bom, e aqui, para terminar, como nós estamos? Abre o mais possível, Shirley. Eu quis deixar essa mensagem final para vocês, que é pela qual eu me oriento na vida. Se, na verdade, não estou no mundo para simplesmente a ele me adaptar, mas para transformá-lo. E a gente veio para esse planeta para quê? Para se adaptar àquilo que já está aí. Não, mas para transformá-lo. Se não é possível mudá-lo sem um certo sonho ou projeto de mundo, quer dizer, só é possível transformar as coisas se eu tenho um sonho, um projeto. Nós, na alfabetização, temos um projeto de todas as crianças sabendo ler e escrever, né? Esse é o nosso sonho, é o nosso projeto de mundo. Só é possível transformar tendo esse projeto. Então, se não é possível mudar o mundo sem um certo sonho ou projeto de mundo, devo usar toda a possibilidade que tenho para não apenas falar de minha utopia. Ah, se todas as crianças soubessem escrever. Ah, eu gostaria que todas soubessem escrever. Não apenas falar da minha utopia. Ah, eu queria uma educação de qualidade. Não apenas falar de minha utopia, mas participar de práticas com ela coerentes com a utopia. Eu acho essas palavras fundamentais, elas me guiam, porque eu, com os meus 88 anos, não paro a contragosto da família e dos médicos, porque eu falo, eu tenho a minha utopia e eu tenho que usar toda a possibilidade que tenho para não ficar só falando da minha utopia, mas estar praticando. E por isso eu fico fazendo lá, trabalhando há mais de 60 anos na educação, e só paro
quando esse corpo aqui disser, não dá mais. E ele, de vez em quando, ele dá uns sinais assim, mas eu não ligo, não. Porque eu aprendi com o Paulo mesmo. O Paulo mesmo é que me falou, olha, chega um ponto, você vai ver. Ele era um pouco mais novo que eu. Que você vai ver que a gente está cheio de projetos, né, de sonhos para realizar. E o corpo não deixa mais. E eu digo, enquanto meu corpo deixar, de vez em quando ele dá umas reclamadas aí, mas eu não importo, não. Enquanto meu corpo deixar, eu vou lutar pela minha utopia. E na faculdade eles falam, essa aí é a militante da alfabetização. Sou, e estou procurando militantes que lutem junto comigo por uma alfabetização de qualidade. Não fiquemos só falando que precisamos que as crianças todas aprendam a ler e falar. Essa é a nossa utopia, mas vamos participar de práticas que sejam coerentes com essa utopia, que nos levem a chegar mais perto dessa utopia. Pronto, gente. Desculpe falar tanto tempo.